Começamos hoje um novo livro, um livro escrito por Bezerra de Menezes, quando ele ainda vivia entre nós. É um estudo psíquico-fisiológico e ele se assina como Max, porque naquele tempo ser espírita era muito complicado. Prefácio. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, médico, um dos mais notáveis vultos do espiritismo no Brasil, desencarnado logo no início deste século XX, na cidade do Rio de Janeiro, procura demonstrar, na sua obra, a loucura sob novo prisma. Esse livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira, que além de casos de loucura por lesão do cérebro, há os que ocorrem sem que se registre tal lesão, e cuja causa, por conseguinte, é puramente espiritual. Trata-se de loucura obsessional ou loucura por obsessão. E o que diz respeito à atuação de um espírito desencarnado sobre outro encarnado, a obra do autor Adolfo Bezerra de Menezes é, antes, um estudo psíquico-fisiológico, que, mera hipótese de trabalho, propõe-se resolver e resolve as seguintes questões preliminares. Primeiro, existe a alma? Qual a sua natureza? Segundo, como se relaciona a alma com o corpo? Terceira, qual a origem do pensamento? Quarto, quais as relações do pensamento com o cérebro? Como vemos, são questões de relevante interesse para a humanidade e que o autor coloca como essenciais ao objetivo da obra, provar que há casos de loucura e que são poucos, cuja causa reside única e exclusivamente na envolvência persistente, acentuada e maligna de um espírito desencarnado exerce sobre a criatura humana. Óbvio está que se trata de espíritos inferiores, que se deixam arrastar pelo ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo e demais paixões inferiores, tão comuns e que tantos males têm causados à humanidade. A esta humanidade que não tem sabido amar nem perdoar, ignorante do sacrifício de Jesus e, por isso mesmo, distante da sublime moral de seu Evangelho. Bezerra de Menezes inicia o capítulo 1 de sua obra indagando: existe no homem um princípio espiritual? Saber, com efeito, se acabamos com a morte ou se sobrevivemos à decomposição do corpo não é coisa simples de curiosidade, visto como, num caso, não temos de prestar contas de nossas obras da vida, e no outro, pesamos a responsabilidade de cada uma delas. Se o homem, ou seja, o ser humano, é meteoro, que brilha por um momento e some-se para sempre no turbilhão universal, por que contrariar seus gostos, suas inclinações, suas paixões, por mais selvagens que sejam? Uma vez que ali está o nada em que vai desaparecer? Se, porém, é imortal, é livre e, consequentemente, responsável, quanto não lucrará em conhecer-se a si mesmo para prevenir contra futuras tempestades? O autor divide este primeiro capítulo em duas partes. A primeira diz respeito à demonstração racional da existência da alma ou espírito, corroborada pela autoridade dos maiores vultos da humanidade. E a segunda, ao estudo experimental ou científico dessa magna questão, como um dos argumentos irrefutáveis de que o ser humano não é simples matéria, Bezerra lembra o fenômeno da memória. Segundo o sábio materialista Molesco, o nosso corpo renova a sua substância sucessivamente de 20 a 30 dias. Todavia, Bezerra prefere a opinião de outros sábios, que essa renovação de todo o organismo humano, inclusive os ossos, opera-se de 7 em 7 anos. Ora, se assim é, conclui Bezerra, quem vive 40 anos perde 7 vezes sua personalidade, constitui 7 pessoas diferentes. Se o ser humano é exclusivamente matéria, se fosse, não é? Não sendo exclusivamente matéria, e embora sofrendo toda a renovação de seu organismo material, a memória persiste no curso do tempo, ainda que somamos muitos setes. Complementando a prova racional no que tange à dupla natureza do ser humano, a material e a espiritual, o autor arrola todos os grandes pensadores que na Idade Antiga, como na Idade Moderna, no Oriente e no Ocidente, fundamentaram suas obras no pensamento espiritualista. Inicia com figuras imortais de Sócrates e Platão,
Este último apregoando na sua obra Phaedon que aprender é recordar, de vez que o ser humano preexiste em o seu nascimento no corpo, vive antes no mundo espiritual, onde colhe ensinamentos e ideias dos quais tem intuição quando mergulhado na carne. Sócrates e Platão pregam a lei da reencarnação como lei natural, a que está sujeito o ser humano enquanto não depurado nos seus sentimentos. Repassa em seguida o pensamento filosófico de Aristóteles e Immanuel Kant. Analisa os fundamentos do materialismo, refutando-os com lógica de princípios científicos implacáveis. Passa em seguida a demonstração experimental da existência da alma e diz: as provas diretas da existência no ser humano de um princípio distinto do corpo podem ser divididas em duas origens: a das que resultam da dedução e das que afetam os sentidos. As primeiras são um meio-termo entre as racionais e as verdadeiramente experimentais, e constituem as manifestações anímicas, por anestesia, por sono magnético. A anestesia e o sonambulismo, pois, que produzem idênticos efeitos, devem operar no mesmo modo sobre o organismo, e assim é. Os meios químicos empregados como anestésicos produzem o sono, que traz a inconsciência e o esquecimento, atuando sobre o aparelho nervoso do sentimento, cuja ação suspendem, donde há insensibilidade produzida pelo éter, pelo clorofórmio e etc. O sonambulismo hipnótico atua, por força da vontade, sobre o mesmo aparelho nervoso, produzindo o mesmo efeito do sono e da paralisia, como o clorofórmio, donde a inconsciência, o esquecimento, a insensibilidade. Os mesmos fenômenos, pelo mesmo modo, profundos, resultam no sonambulismo magnético. Em cada um dos três processos, o corpo cai em colapso, ao passo que o indivíduo, apesar de não se achar em seus sentidos, está vivo e goza das faculdades de ver, de perto ou de longe, de descrever tudo o que vê, de falar, até de coisas que não conhece. Lembra, Bezerra, a notável experiência vivida pelo venerando cientista Velpeau, e que constou do seu relatório apresentado à Academia de Ciências de Paris em 1842. Havendo cloroformizado uma senhora, a fim de operá-la de um câncer no seio, foi surpreendido por dizer-lhe a mulher, em completo sono anestésico, o que se passava naquele instante na casa de uma amiga. Mais estupefato ficou ainda o cientista, quando veio a saber que o que lhe fora relatado realmente havia acontecido. A aludida amiga morava em local bem distante daquele onde ocorria a operação. E aqui digo eu, os sábios aprendem com os fatos com os quais se deparam, livres de preconceitos, e concluem as descobertas. Sempre foi assim, porém algumas dessas descobertas demoram muito tempo para serem aceitas pelas comunidades científicas. Vejamos a descoberta da esfericidade da Terra. Aristóteles, em 550 a.C., já afirmava que a Terra é redonda. Em 200 a.C., Erastótenes calculou o diâmetro dessa Terra. Mas só nos anos 1500, Fernão de Magalhães deu a primeira volta na Terra, provando que a Terra é mesmo esférica. Mas muitos foram queimados pela Igreja por afirmarem essa realidade. A Igreja dizia que a Terra era plana. E cá entre nós, meus amigos, ainda há hoje, no planeta Terra, em pleno século XXI, quem acredita que a Terra seja plana. É duro de aceitar uma coisa dessa. Mas vamos continuar com a minha análise. Hoje, outras realidades existem que não são aceitas pelos que validam as descobertas. Leva tempo para que realidades percebidas sejam reconhecidas como verdades, pois sempre há interesses para que essas verdades continuem veladas. Tenhamos a lucidez necessária para validarmos nós mesmos essas realidades, independente das opiniões dos que têm o poder de validação, para não nos limitarmos como foi no passado. Hoje, já não se manda matar nas fogueiras os que afirmam o que não convém aos que controlam o saber, mas ainda sufocam essas verdades com afirmativas descabidas e preconceituosas, destruindo carreiras brilhantes de pesquisadores sérios. Vamos nós pesquisar e concluir pessoalmente
sem medo da opinião dos que não querem que a verdade se estabeleça. Vamos então, meus amigos, estudar essa obra tão importante, escrita no século XIX e até hoje ainda mal conhecida pela maioria das pessoas. Por hoje ficamos aqui e aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo.